Olá, bruxas, como é que vocês estão? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim voltando aqui com o quadro Magia para Todos, onde eu falo sobre espiritualidade, ensino feitiços, dou dicas, enfim, eu compartilho muita coisa aqui. Agora vou voltar aos pouquinhos. Eu passei por algumas transições aí nos últimos meses, não consegui gravar vídeo para vocês, além do tarô, que eu tô trazendo bastante coisa, eu acho que vocês estão acompanhando. Mas agora eu quero voltar com esse vídeo e hoje um vídeo muito especial, onde eu vou colocar experiências minhas, o que aconteceu comigo nesses últimos meses. Eu vou falar sobre manifestação. Então, já fica aqui comigo até o final desse vídeo. No final desse vídeo, inclusive, eu vou falar para vocês como que eu manifestei R$ 5.000 em um mês, que eu não esperava. De verdade, eu não esperava esse valor, mas eu manifestei. E também a revelação que Hecate me passou durante a trezena que eu fiz com ela no mês de agosto e que me fez olhar a vida diferente, fez eu ver as coisas diferentes e que me ajudou nesse processo todo. Mas antes de eu continuar aqui no nosso assunto, eu já venho pedir para você deixar um like, se inscrever no canal se você não é inscrita. Eu sempre procuro trazer o máximo de informações, coisas sobre tarô, conselhos, falo sobre espiritualidade, magia, ensino feitiços aqui, trago muita coisa mesmo para ajudar vocês a conseguir trazer um pouquinho mais de magia, conseguir trabalhar melhor a energia da vida de vocês. E eu já peço desculpa se tiver algum barulho de fundo. A gente está tendo uma obra aqui perto, então talvez tenha algum ruído, alguma coisa. Eu vou tentar melhorar o áudio o máximo possível, mas fica aqui comigo até o final, porque além de falar sobre manifestações, eu vou dar dicas para vocês de como fazer essas manifestações, exercícios mesmos para vocês fazerem durante o dia, né? Os dias de vocês, enquanto vocês estão manifestando as coisas, trazer a minha experiência do que aconteceu comigo. Então, assim, muita coisa que eu vou trazer e no final eu vou trazer uma revelação que Hecate me passou durante a trezena, que abriu meus olhos para a vida e me fez enxergar as coisas de uma outra maneira. Acredito. Então, bruxas, eu acredito que a maioria de vocês conheceu a manifestação através daquele filme O Segredo. Na verdade, eu comecei a prestar atenção nisso através desse filme, de fato. Ele é muito bom para uma introdução, mas como todo filme de Hollywood, ele floreia muita coisa. Mas se você começar a estudar, a prestar atenção, você vai ver que é aquela essência mesmo de tudo, que é a energia das coisas, o fato da gente estar conectado a tudo, e a tudo estar conectado a nós. Tudo que está ao seu redor está conectado a você. Foi você que atraiu. Então, de certa forma, tem a mesma energia que você. A natureza está conectada com a gente está conectada com as estrelas, com o céu, com tudo. É tudo uma energia. E a partir disso, a gente consegue trabalhar essa energia ao nosso favor. A gente consegue trabalhar isso para trazer de fato as coisas que a gente quer. E eu não vim aqui para trazer milagre, tá? Eu não vim aqui para falar para vocês que vocês fazendo hoje, imaginando hoje, se conectando hoje, amanhã vocês vão acordar na vida dos sonhos de vocês. Não, tudo é um processo. Tudo é uma transição. Coloquem isso primeiramente antes de eu começar nesse assunto. Coloca isso na cabeça de vocês, porque demorou para entrar na minha. Tudo é um processo e você vai entender o porquê. Outra coisa, gente, eu não estou trazendo esse vídeo para manifestar ou para trabalhar energias através de magia, tá? Vai ser só você. Seu corpo vai ser o seu tempo, você vai ser os seus próprios instrumentos. Então, não vai precisar de nada. Se você quiser fazer uma ritualística, você pode, mas vai ser um plus. O que eu tô passando para vocês hoje é unicamente você, a sua energia, a sua mente. Então, eu vou começar falando da minha experiência, tá, gente? O que veio acontecendo nos últimos anos, mais especificamente de 2023 para cá, que muita coisa aconteceu e foi quando de fato a minha vida mudou. As coisas começaram a acontecer de uma maneira que eu não esperava. Em 2023, eu já não estava feliz na minha vida. Não estava. Então eu coloquei na minha cabeça que eu queria mudar as coisas, eu queria mudar a vida que eu tinha, eu queria trazer mais daquilo que eu queria para minha vida. E o que foi importante para mim
Mas vocês vão entender que o processo todo foi difícil. O processo foi doloroso para mim. Tudo o que aconteceu fez parte desse novo caminho que se abriu, mas me doeu cada passo. E vocês vão entender o porquê, tá? Primeiro, em 2023, eu perdi o meu trabalho. Então, eu trabalhava numa empresa, uma multinacional. Eu tinha um cargo bom, eu recebia bem. Eu tinha o trabalho focado na carreira que eu tinha escolhido para mim, só que eu não era feliz. Eu estava depressiva, eu estava longe do propósito que eu tinha colocado para minha vida, né? Aqueles sonhos que a gente tem quando a gente é mais nova. Eu consegui coisas que eu tinha planejado quando eu era mais nova, só que eu não estava feliz com aquilo. Então, eu achei que era a hora de mudar, né? E eu achei que a mudança em si seria só uma mudança boa. Só que o processo todo começou a acontecer de uma forma que eu não esperava. Começando com esse trabalho que eu perdi, eu fui desligada dessa empresa. Logo em seguida, meu gatinho ficou doente, morreu. Eu precisei sair do apartamento que eu estava. Era como se tudo tivesse dando errado a partir dali. Tudo começou a desmoronar na minha cabeça. Já não estava entendendo mais nada. Eu falei, como que eu estou trabalhando a lei da atração, a manifestação de coisas e tá tudo ruim à minha volta? Por que eu estou perdendo tudo? A minha vida foi destruída basicamente em 4 meses. Em 4 meses eu perdi tudo que eu demorei anos para conseguir. E aí, com todas essas coisas que foram acontecendo à minha volta, eu comecei a questionar tudo. Eu comecei a questionar as minhas ações, eu comecei a questionar quem eu era, eu comecei a questionar as coisas que eu queria na minha vida. Eu comecei a duvidar de mim. E foi um processo difícil de aguentar porque estava sendo muito doloroso. Eu ainda não sentia tanto pela questão das coisas materiais que eu tava perdendo, mas assim, o meu animalzinho me doeu, me dói até hoje, né? É difícil perder um bichinho. E eu não entendia o que eu tinha que aprender com aquilo. Então, eu tentei me conectar, perguntei às entidades que eu trabalho o porquê que era aquilo, né? O que eu deveria fazer. Eu tava me sentindo vazia, eu tava me sentindo muito mal. É como se eu tivesse chego no fundo do poço de verdade. Eu não estava num bom lugar e eu não sabia o porquê que eu estava lá, sendo que eu estava fazendo tudo direito. Mas eu estava fazendo tudo que eu podia, dando toda a minha energia, tudo o que eu podia fazer, eu estava fazendo para conseguir a vida que eu queria e eu estava simplesmente perdendo tudo. Então, numa das meditações que eu fiz, e eu entrei em contato com Hecate. Hecate tem me guiado nesse tempo todo. Ela é a deusa que vem me acompanhando nesse processo de transformação. Eu trabalho as minhas sombras com ela. Gente, trabalhar as sombras, para vocês saberem, é quando você trabalha aquilo de pior que você acha que tem em você, aquilo que você não quer olhar dentro de você. Então, pensa naquilo que você mais odeia em você, que você até evita ficar pensando nisso porque te dá um sentimento ruim. Ela arranca isso de você e te obriga a trabalhar isso. E foi o que eu fiz nesse processo, porque estava bem difícil. Eu me agarrei a ela, assim, e ela me passou um recado. Eu vou até trazer mais um agora antes do final, né? A revelação do final. Mas esse foi uma pergunta que ela colocou para mim, que me fez pensar. Numa das meditações que eu fiz com ela colocou assim: tirando o diploma, tirando o dinheiro, tirando tudo que você tem à sua volta de externo, que ela quis dizer, né? Tirando tudo que você tem à sua volta, o que é que sobra? E isso me fez pensar, gente. Eu não sabia o que sobrava, eu não sabia quem eu era. Naquele processo em que eu tava perdendo tudo, que foi quando ela falou isso, tirando tudo, o que é que sobra, né? Quem que é você? E eu não sabia. E nesse momento, eu comecei a pensar de fato quem eu era. O que eu deveria fazer, qual que é a vida que eu deveria seguir, eu não sabia, gente. Eu não sabia. Tanto que eu deixo a reflexão aqui pra vocês. Se você tirar tudo que você tem hoje, o que é que sobra? Então, uma das revelações grandes que eu tive a partir do momento que eu comecei a pensar sobre isso é que eu estava vivendo a minha vida cometendo um erro.
Eu estava vivendo a vida da forma que os outros esperavam que eu vivesse. Quando eu digo isso, não é nem questão de que alguém estava lá falando que eu deveria fazer tal coisa, não era isso. Eu sempre tive muita liberdade para escolher o tipo de vida que eu queria, mas as pessoas à minha volta, né, as pessoas que eu conhecia, elas esperavam alguma coisa de mim que era uma vida comum, normal, vamos colocar assim. Então, é ter um emprego comum, uma vida comum, fazer coisas comuns, assim, são coisas que não se encaixam na minha vida, desde sempre, tá? E eu falo que eu não sou comum porque eu sempre trabalhei com a linha espiritual. Eu sempre tive um apego ao outro lado. Eu sou uma pessoa diferente das pessoas ao meu redor, do meu ciclo social, e eu tentava me encaixar nisso. No trabalho, eu tentava me encaixar. O que eu percebi é que toda vez, todo dia de manhã, quando eu levantava para ir trabalhar, eu vestia uma máscara. Eu mostrava para eles uma pessoa que eu não era, eu tinha que ser essa pessoa que eu não era, para eu continuar lá, para eu continuar me encaixando lá. Porque eu sabia dentro de mim que se de repente eu fizesse alguma coisa ou fosse de outra maneira, eu já não servia. E eu acho que nesse processo em que eu comecei a mostrar de fato quem eu era, foi quando aconteceu isso. E eu fui desligada da empresa. Não digo que foi culpa de ninguém, não foi minha culpa, não foi culpa de alguém do trabalho. Tinha que acontecer. Eu já não me encaixava mais. A minha energia já não se encaixava mais lá. Então, depois desses 4 meses, na verdade, assim, 4 meses e uma semana, eu comecei a focar de fato no que eu queria para mim. E foi quando algumas coisas começaram a acontecer na minha vida de fato. Uma das grandes coisas que aconteceu é que eu fui para fora do Brasil, uma coisa que eu estava almejando fazia anos, que eu queria ficar, na verdade eu queria saber se eu queria morar fora ou não, eu estava em dúvida, e aí surgiu a oportunidade, eu fiquei fora do Brasil. E nesse tempo foi muito importante para eu me conhecer, para eu entender o que eu queria, para eu entender se eu queria ficar lá, se eu queria voltar, aonde que eu queria ficar, com o que eu queria trabalhar. Eu pensei em muita coisa nesse período. E eu vou falar para vocês, ainda demorou um pouco para eu firmar essa ideia na minha cabeça, porque quando eu voltei, eu ainda tentei buscar o CLT de novo, que só reforçou mais ainda que eu não queria aquilo para mim. E então, há mais ou menos um ano atrás, olha para vocês verem como demorou, tá? De 2023, demorou um ano até eu conseguir de fato me encontrar mais ou menos, tá? Porque eu ainda não terminei esse processo, eu acho que eu nunca vou terminar até o final da minha vida. Mas em 2024 foi quando eu falei: é isso. Eu não quero mais aquela vida antiga e eu vou lutar pela vida que eu quero, tá? E aí as coisas começaram a ir devagar, mas foi. Vou dizer pra vocês, tá, gente? Foi difícil. No começo é tudo muito difícil, é tudo muito lento. E a gente chega sempre naquele ponto que é quando as coisas começam ou tá muito devagar ou começa a dar errado um monte de coisa pra você e você desiste. Eu mesma desisti muitas vezes nesse ponto. E é aí que a questão entra na chave principal do negócio, que é saber se você quer aquilo de fato ou não, o quanto você quer aquilo de verdade, o quanto você está disposta a lutar por aquilo que você almeja para você, aquilo que você deseja para você. E é nesse ponto que a gente desiste porque a gente acha que é muito difícil, então deve ter um caminho mais fácil, mas a vida não tem um caminho fácil, a gente não tem um, uma varinha mágica que vai transformar as coisas pra gente assim no mesmo segundo. Por isso que eu falei até que eu não vim aqui vender milagre, é tudo um processo, gente. É um processo que não precisa demorar tanto. As coisas mudaram pra mim dentro de um ano e estão mudando ainda, e vão mudar ainda muito mais. Então, assim, se em um ano já mudou tudo isso, eu fico imaginando o que vai acontecer daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. É aquela coisa, gente, o céu é o limite, depende do quanto que você acredita que você consegue chegar lá. E não é papo New Age, não é papo de era moderna, gente, eu estou falando de energia. Eu estou falando de você se conectar com você mesma, de você saber o que você quer e de você lutar por isso. Nesse um ano pra cá, gente, eu vou falar pra vocês, não foi fácil. Por quê? No comecinho, quando eu comecei com tudo, parecia que as coisas não andavam. Parecia que não dava certo, parecia que não era pra mim. Passou tanta coisa na minha cabeça.
Pensei em desistir tantas vezes, mas eu pensei que eu vou continuar, porque eu não tenho mais o que fazer. Era isso ou voltar para a vida antiga. E eu vou dizer, gente, esse começo não é fácil, tá? Porque parece que as coisas não estão andando ou que as coisas não vão dar certo. E isso faz parte da vida. A vida é assim. Então, vai ter momentos que você vai ter que parar, respirar e resolver coisas, e as coisas vão dar errado mesmo. Só que tem outras vezes que você vai ver acontecendo. E é aí que te dá mais o gás, é aí que te dá mais a vontade de você fazer as coisas. É quando você tem essa confirmação de que você está de fato no seu caminho verdadeiro. Então, uma das coisas que você precisa fazer se você quer manifestar algo na sua vida é que se algo não está saindo da forma que você quer, da forma que você planejou, não é para desistir. É para você ir lá, fazer de novo, fazer melhor, fazer diferente, mas fazer. Não desiste, não desiste de continuar. Muitas das coisas que acontecem na vida das pessoas é porque as pessoas continuaram tentando. Por quê? Porque aquilo era o que elas queriam de fato. E pode ter dado errado uma, duas, 10 vezes, elas fizeram de novo até conseguir. A gente tem uma imagem muito errada que as coisas, logo na primeira vez que a gente for fazer, vai dar certo, vai sair maravilhosamente bem, e não. Esse vídeo mesmo, eu tô regravando ele pela terceira vez, gente. O primeiro não saiu bom, então eu precisei fazer de novo. E tá tudo bem. E ele não vai sair perfeito, tá? Provavelmente vai sair algum barulho de fundo. Eu vou tentar melhorar o áudio, vou tentar melhorar a imagem, mas talvez ele não saia perfeito do jeito que eu queira, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. É a vida. A gente precisa encarar a vida de uma forma mais real, fora das redes sociais, fora do que todo mundo mostra, porque a vida não é totalmente perfeita. Quando eu contar para vocês a revelação que Hecate me passou, vocês vão entender isso. Isso fez eu enxergar a vida de forma diferente, porque eu enxergava uma vida perfeita que nunca existiu. E é por isso que eu estava falhando e era por isso que eu estava deprimida com as coisas. Então, eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas para vocês fazerem no dia a dia, tá? São dicas práticas para você manifestar aquilo que você deseja. E eu vou falar para você, manifesta, pensa, queira coisas grandes para você, tá? Não peça pouco. Coloca valor em cima de você, daquilo que você quer. Então, se você quer uma carreira, se você quer uma casa, se você quer uma vida boa para você, almeja isso. Coloca na sua cabeça porque você pode conseguir, tá? E eu falo uma vida boa, gente, uma vida realista, não é vida de Instagram, não. Tô falando vida boa, de você viver, de você ter experiências. Não estou falando para você ostentar nada e ficar milionário do dia para noite. Eu tô falando para você ter uma vida que você possa ter experiências, que você possa compartilhar coisas com as pessoas à sua volta, ter uma vida de verdade. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês de dica é a visualização, tá? Essa daqui todo mundo passa, mas ela é muito boa porque você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer horário. O que eu recomendo para vocês, fazer um pouquinho toda noite antes de dormir. Começa a pensar naquilo que você quer, naquilo que você quer almejar, sei lá, um emprego melhor, um carro, uma casa, alguma coisa, não importa. O que você quer almejar para você? Pensa nisso todo dia um pouquinho à noite, se possível, fique pensando nisso até você adormecer, que a energia vai ser maior, você vai entrar no sono, você vai entrar no seu campo espiritual já com essa intenção. A outra dica é quando você acorda, tá? Repita em voz alta o que você quer. Fale para o universo, jogue para o universo aquilo que você quer. As palavras têm poder, gente. Vocês mesmo conhecem praga aí, a torta direita, que tem gente que só falar já pega. Palavra tem poder, não esqueça isso. Só que em vez de você usar para uma coisa ruim, para você praguejar o outro, coleguinha, use as palavras, o poder das palavras para conseguir aquilo que você quer, aquilo que você deseja para a tua vida, aquilo que você quer criar na tua vida, à tua volta. Se você quiser fazer ainda a mais um plus, tá? Eu recomendo você todo dia de manhã, ao fazer isso, acender uma vela, meditar por coisa de 5, 10 minutos todo dia de manhã, para o seu intento reverberar, essa energia continuar fluindo
Gente, é maravilhoso e funciona. E eu falo que funciona, gente, porque de fato muitas coisas aconteceram pra mim. Eu saí do Brasil, eu não precisei voltar pro CLT. Eu consegui sair do lugar que eu tava morando, não do primeiro apartamento quando tava tudo dando errado, mas eu fui pra uma casa não tão boa. Eu consegui sair de lá, né? Eu tô num apartamento novo, muito melhor, da maneira que eu queria, do jeito que eu queria. Dona Maria Padilha me ajudou muito, não posso negar isso, porque ela me ajudou a trazer isso pra mim. Na verdade, ela me ajudou a encontrar esse apartamento, mas muitas coisas aconteceram. E por último, foi nesse último mês que eu, de fato, precisei, tá? De dinheiro extra. Vou falar pra vocês, eu vou abrir aqui pra vocês. A minha gatinha teve uns probleminhas de saúde e eu precisei gastar bastante com ela e eu precisava de dinheiro extra, gente. Eu sou uma pessoa que trabalha, tá? Sou uma pessoa que, através do trabalho, consegue pagar suas contas, como toda brasileira. Eu sou igual a vocês. Mas eu consegui manifestar um dinheiro que eu nem imaginava que eu poderia receber agora. Eu tinha o meio dele entrar pra mim, tá? Não foi através do tarô, meu trabalho, foi de outro jeito. Mas assim, eu tinha uma via de manifestação, mas é quando você não espera, tá? E isso é um ponto importante pra vocês. A manifestação daquilo que você quer vai ser através daquilo que você faz. Tudo tem que estar alinhado, tudo tem que estar conectado. Se você quer dinheiro, não vai cair uma bolsa de dinheiro no teu colo, você estando sentado na tua casa. Mas se você de repente abrir o teu celular e fazer alguma coisa aí na internet, esse dinheiro chega para você, você tem que ter um caminho. Se você tiver um caminho para esse dinheiro chegar, ele chega. Se você quer um trabalho novo, ninguém vai oferecer para você, mas você pode comentar com aquele teu amigo que você está procurando um trabalho e ele te indicar para algum lugar. Não precisa ser difícil, gente. Você não precisa dar o seu sangue. São coisas simples. Por quê? Porque quando você começa a se alinhar com a energia da manifestação, as coisas começam a chegar para você de forma fluida. A energia começa a fluir. E eu comecei a ver isso com os meus próprios olhos. E é isso que você precisa ver com os seus. Você precisa começar. E esse começo eu vou dizer para vocês que não vai ser fácil. Você vai duvidar, você vai pensar em desistir. E o truque é: não desista. Porque em coisa de dias, em coisa de semanas, as coisas mudam para vocês. Então, bruxas, eu termino esse vídeo com a revelação que Hecate me passou na trezena, enquanto eu estava fazendo aí o scrying com ela, eu falando com ela no espelho negro. Eu perguntei para ela o sentido da vida, né? E eu vou falar aqui para vocês o que ela me passou. Eu queria saber qual que era o sentido da vida, o que que a gente não tá vendo, né? E ela me falou a seguinte coisa: o sentido da vida é o caminhar cego, o trilhar de um caminho que não sabemos onde irá nos levar. É o movimento, é o acúmulo das coisas que vivemos, aquilo que podemos carregar conosco. São as sensações, as emoções, o sol na pele, o beijo. É aquilo que fica gravado na alma, que reverbera por todas as nossas vidas. Então, gente, esse foi o recado de Hecate. E eu queria passar para vocês porque às vezes a gente se apega às coisas erradas. E eu me apeguei, com certeza, a muita coisa errada que eu digo em questão de querer outras coisas que não era do que eu precisava, do que não era do meu caminho. E hoje eu tô aqui para deixar essas mensagens com vocês. A primeira é aquela que eu passei no meio do vídeo, que era tirando tudo, tirando o diploma, tirando o dinheiro, tirando tudo de material que você tem, tirando as pessoas à sua volta, o que é que te sobra? Isso daí é para você descobrir a tua essência. E agora, essa última mensagem é ver que, por mais que a gente batalhe por tantas coisas, né? Dinheiro, casa, carro, por mais que a gente viva aqui nessa redoma, a gente esquece a essência da vida, o sentido da vida, que é tudo aquilo que a gente não consegue pegar. Então, eu vou ficando por aqui, deixando esses recados com vocês e me deixa nos comentários se vocês já usam a manifestação na vida de vocês,
o que vocês acharam dessas dicas, enfim. Diz aí pra mim os seus pensamentos sobre isso e me diga nos comentários também qual que é a sua essência. O que que sobra pra você se você tirar tudo que você tem hoje? E é isso, gente. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e obrigada quem ficou até aqui.